Olá, tudo bem? Vocês devem ter visto as imagens terríveis que foram feitas no Rio de Janeiro no dia de ontem, em que milicianos atearam fogo em veículos, transporte público, ônibus e trem. Fizeram fogo até em trem. E as pessoas que usavam esses transportes tiveram que fugir apavoradas dentro dos veículos, enquanto esses milicianos jogavam gasolina e acendiam o fogo. É realmente assustador o que vimos ontem. E pior, esse cenário me parece que não tem uma solução a curto ou médio prazo, tanto do Rio de Janeiro quanto de São Paulo, que também tem seus problemas de insegurança pública. Esses gestores, eles são fruto de um movimento chamado bolsonarismo, que levou à disputa eleitoral pessoas totalmente despreparadas e, pior, descompromissadas com a grande maioria da população. Vejam o caso do Rio de Janeiro. Em 2018, quando o antipetismo estava a mil, graças àquele Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e a sua famigerada Operação Lava Jato, com o apoio da mídia principalmente, o antipetismo fez com que qualquer candidato que fosse contra o PT ou o adversário do PT vencesse as eleições. No Rio de Janeiro foi o Wilson Witzel, que tinha em jargão na sua campanha de mirar na cabecinha do bandido e atirar. Bandido bom é bandido morto. O que eu quero dizer com tudo isso é que o bolsonarismo fez tanto mal ao Brasil, e dentre os males que ele provocou, também está aí na conta a eleição de péssimos gestores. Wilson Witzel foi cassado, foi impeachmentado, e no seu lugar entrou um vice totalmente desconhecido na época, um ex-cantor gospel, pertencente ao movimento dos católicos carismáticos, um movimento religioso que, com sua atividade musical de cantor, gravou discos, acabou ficando conhecido neste meio e foi levado à condição de vice de Wilson Witzel para tentar puxar esses votos, votos dos religiosos. Consequentemente, com a derrubada do governador Witzel, Cláudio Castro assumiu o governo do Rio de Janeiro. E com qual experiência administrativa? Nenhuma. Com qual capacidade de gerir um Estado, o segundo mais rico do país? Nenhuma. Essa é a consequência desta indignação que a grande mídia, que a Lava Jato, que o Sérgio Moro provocaram na população quando pediram ódio ao PT. Votaram em quem não tinha preparo. O Rio de Janeiro está abandonado há muito tempo, perdendo feio para a milícia. Milícia, que nós sabemos muito bem, é o berço político de Jair Messias Bolsonaro. E em São Paulo, para não ficarmos apenas lá no estado do Rio de Janeiro, foram eleitas pessoas que também não tinham compromisso algum com a grande maioria da população, mas que venceram as eleições apenas por se colocarem como adversárias do PT. São elas João Dória e o governador Tarcísio, carioca, turista, que não conhecia nem o endereço do seu local de votação. Essas figuras, elas não foram eleitas por apresentarem um projeto, uma plataforma de governo que agradou a maioria da população. Não. Simplesmente foram adversários do PT. E o antipetismo é o responsável por esse tipo de escolha eleitoral. No Congresso Federal, nós temos também o antipetismo colocando lá dentro uma quantidade enorme de pessoas totalmente despreparadas até para o convívio social, quanto mais para a representação parlamentar. Portanto, tudo que nós estamos vendo, tudo que está acontecendo no Brasil, é a guerra do cidadão de bem contra os bandidos. A questão é, muitas vezes, a gente não consegue definir quem é quem. Parece-me que esses cidadãos de bem não são lá tão do bem assim. Ou são. Até mais.